Graça e paz, que a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma direção como a palavra diz, muitos conhecedores são enganadores. Muitos esses que conhecem confundem a direção da permanência. Existe o Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Hoje, quem vive uma vida de presença, comunhão, junção com o Espírito, você tem que entender que você tem que viver em conexão. Sua mente, ela não tem que estar presa às coisas carnais. Não. A palavra diz que nós devemos nos conectar, nós devemos estar em vigia. Como? Orai sem cessar. É orar sempre. Não é você não tem que dar brecha para a sua mente, entende? Você tem que estar conectado. Ontem mesmo, um exemplo, eu vinha dentro do ônibus e ali eu coloquei meu fone e vim meditando em um versículo, só um versículo. Só um versículo, vinha nele ali, ó. Só naquele versículo. Pegue qualquer um, mas fique com ele ali, ó. Alimentando, que ali o Espírito ele vai começar a falar com você através só daquele, nem que seja 2 letras. Pai Nosso. Pronto. Quando você começa a jejuar, e quando você começa a orar não é você orar não tem em nenhum capítulo na Bíblia escrito que você deve deitar, se ajoelhar, ficar de cabeça para baixo. Você tem que estar conforme a vontade que o Espírito quer falar com você. Você tem que estar conectado mente. É isso aqui, ó. E isso conectado, sem deixar o inimigo plantar, deixar ela neutra. Como eu faço isso? Se conecta, coloca um louvor, fica nele ali, não deixa ela aberta, porque é o único lugar, escute, é o único lugar que o inimigo ele vai plantar. É aqui, ó, é o único lugar aberto que você tem, pois o seu coração ele é lacrado. Mas se você lançar daqui o ódio para aqui, você se entregou. Muitas das congregações hoje, eu não vou agregar mais algumas coisas aqui não, algumas palavras não, mas eu estava em uma que para mim foi o meu divisor de águas. Amém? Foi meu divisor de águas, assim, para que Deus pudesse me mostrar que tudo que eu estava vendo era ensinamento para o que eu queria, para o meu aprendizado, conforme a vontade dele, sobre a vontade do Espírito Santo. Amém? E quando você começa, olha, eu fiz 2 jejuns de 21 dias. Diferença de um para o outro, acho que não foi uma semana não. E ali, meditando, me afastando, mas meditando. Não peguei nem na Bíblia, mas os versículos estavam aqui. E eu estava meditando, pedindo a direção. Senhor, que o Senhor me renove a cada dia. Que o Senhor não me deixe cair em tentação. Que o Senhor me livre de todo o mal.
e pedir a Ele: Senhor, que o Espírito da verdade venha sobre mim, que venha a ser revelado, que o Espírito da verdade se faça presente. E se não é da vontade do Senhor, o Senhor me recolha. Simples. Só que aí você começa a ver o espiritual. Você vê as convicções. E tinha uma coisa que me deixava o meu espírito muito agitado, o espírito falando comigo e falando: não está certo, você está vendo como é que usam para enganar. A presença do Espírito é fogo. A presença do Espírito se você não tiver conectado, você falar isso, e escute, não fale aquilo que você não tem a certeza, a convicção da confirmação. Não fale que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Amém? Não fale para agradar ninguém. Você não tem que falar aquilo para escutar um aleluia, para você se vanglorificar por isso. Você não deve falar: eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui, só para você ver uma multidão gritando ali: aleluia, glória a Deus. E aí? Você está blasfemando contra o Espírito. Mas quando você sente o fervor dentro do seu coração, aquela alegria imensa, que dá aquela vontade de chorar, de gritar: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aí você diz: a presença do Espírito se faz neste lugar, nesse momento, e Ele vai falar com você em nome de Jesus Cristo, porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Aí é diferente. Quando você tem a direção do Espírito Santo, você não está blasfemando, você não está falando por você, mas o Espírito fala por você. Não é você que fala, é Ele. Você tem que entender: o que é do Espírito é do Espírito. O que é da carne é da carne. Não se leve pela carne, não se leve por engano. Não se leve por engano. Amém? Tem pessoas que, por estudiosos, por versículos, por capítulos já decorados, levam a palavra e acham que aquilo vai mover o Espírito Santo ali. Enganado eles. Não funciona e não vai funcionar. Existe o espiritual. Deus é Espírito. Deus não é palavra. Deus não consiste na palavra. Deus consiste no poder daquilo que é revelado. Quando você entrega a palavra, que o Espírito se faz presente, é diferente. É Ele, não é você, que quando você já sai do seu contexto e Ele se revela. É Ele que se revela, não é você. Muitos falam bonitos para agradar. Onde eu estava, eu me sentia incomodado. Eu me sentia incomodado. Que a presença do Espírito, ele não consiste e nem vai consistir em palavra. O reino de Deus não consiste em palavras. Pessoas falando bonitinho, pessoas para agradar, para ouvir um glória. É aqui, e começa a gritar, e começa a pular. Eu não estou dizendo aqui, nem estou desacreditando da crença de ninguém. Prestem atenção. Eu estou te dizendo, pois a palavra diz: quem tem ouvidos que ouça com atenção. O que eu estou tentando te dizer é que você tem a afirmação da confirmação do fogo queimando dentro de você, para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo é como folha seca, é lançada ao fogo. Esse não tem perdão.
Então, quando você, pastor, diácono, missionário, presbítero, ou você mesmo que vai ter a sua oportunidade, se conecte. E quando você sentir aquela queimação, queimar seu corpo, você sentir um fervor e aquela vontade imensa de chorar, dê a voz ao Espírito. Aí é o Espírito Santo. Mas não chegue vazio. Eu já sinto a presença do Espírito Santo aqui só por falar. Não, amigo. Não fale por falar. Não viva só de... Nem tudo que você ingere, a palavra diz. O que contamina não é o que você ingere, é o que você... Às vezes você está com aquilo tão cheio na tua mente ali que tu quer soltar essa porra. Está entendendo? Por isso diz, lá em João, de capítulo 4, quando Jesus foi para Samaria, ele já foi com uma direção. Escute, quando ele foi para Samaria, ele já tinha um foco. E ele fala para a mulher samaritana: mas quem bebe da água que eu dou jamais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dela e lhe dará vida eterna. Por quê? Porque quando você está em espírito, você não vai deixar existir uma sede para você viver no pecado, não. Amém? Você não vai viver no pecado. Você não vai... Tudo que vier com a vontade do pecado é rebatido, é aniquilado. O Espírito não vai deixar que isso aconteça, porque está brotando dentro de você. Tem uma fonte brotando dentro de você. A palavra não diz, 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Provérbios, de capítulo 20, 27, a luz do Senhor penetra o espírito, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas, ou seja, não é você que revela, não é você que vai olhar para um irmão e vai dizer: irmão, eu sei da tua necessidade. Tu pode ter o ouvido, mas quem sabe o dentro é a luz que caminha através do Espírito Santo de Deus, não a sua. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Que você venha meditar, que você venha estar em espírito. Escute, quando você tiver, não seja só porque você é um... Olha, muitos que já me conhecem sabem que eu sempre digo isso e sempre vou falar aqui. Muitos dizem assim: quando que eu voltei, que eu já vinha de pequeno, mas sempre senti esse amor, todo mundo já me conhece, eu não vou entrar muito em detalhe não, mas quando eu me reconciliei, que eu voltei, e eu comecei a buscar, eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais. E muitos crentes hoje querem levar a palavra de direção conforme os apóstolos, Jesus, mas estão esquecendo que hoje, se não for pelo Espírito Santo guiado, quer levar... Eu não estou dizendo que é errado falar de Jesus, que é de Deus, não. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo para você que você tem, porque Jesus, quando falou que ele era necessário que o Filho do Homem sofresse, que fosse rejeitado,
que fosse humilhado e que morresse, mas que ele ia falar ao Pai que mandasse um Consolador para que nós não ficasse só. Ele não ia deixar nós órfãos. Por quê? Porque nós iríamos ter uma defesa. Com o quê? Com o Espírito dele, a presença dele dentro de nós. A palavra diz que Deus ele é Pai do mundo, ele não é Pai de todos. A palavra também diz que antes você não conhecer, pode um pai cobrar a bênção de um filho, que o filho não dá a bênção a ele? Pode um pai exigir alguma coisa de um filho que não reconhece ele como pai? Ele é pai. Mas se você não reconhecer, ele não vai te reconhecer. Ele sabe que ele é seu pai, da mesma maneira que você sabe que existe Deus. Mas quando você entregou a sua vida, aí o caso é outro. A vida é outra. O caminho é outro. A palavra está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para reconhecer ao Pai, você tem que primeiro passar pela mão do Filho, que é por ele que você vai lá para poder receber papai. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então muitas pessoas dizem: as igrejas estão vazias. Realmente eu concordo com isso. Realmente. Pessoas que querem levar a palavra de qualquer jeito, por ser conhecedores, eu sempre vou dizer que quando no começo, eu sempre estudei como é que eu faço um devocional, como é que eu vou fazer ter uma direção, como é que eu vou ter me adaptar na leitura da Bíblia, eu vou ter que ler a Bíblia rápido. E eu comecei, como é que ler a Bíblia em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos? Eu falei assim. Depois aí eu fui por uma teologia que não deu para mim. O Espírito Santo falou nesse tom assim, não com a voz, mas ao meu coração. Como é que você quer fazer teologia se você não conhece nem a minha palavra? Primeiro me conheça, que aí depois a direção deixa aqui que eu resolvo. Foi isso, eu fechei a minha teologia. Detalhe, viu? Paguei 500 e uns quebradinhos aí mais ou menos nessa faixa, nesse tempo. E fechei, perdi. Porque direção, irmão, você tem que entender que direção é do Espírito Santo, não é sua. Você tem que meditar na palavra do Senhor. Sabe como foi que eu fiz? Eu pesquisei tanto. Então um vídeo que eu comecei, algo que eu fiz aqui, ó, na época, isso aqui, até hoje está aqui na minha Bíblia, ó. Começar pelos apóstolos. E foi dos apóstolos que eu comecei a ver. Fui lá para Mateus, fui para Marcos, para Lucas. Eu estou indo aí. Estou lá em Marcos, devagarzinho. E eu não estou com pressa de ler a Bíblia em 1 ano não, irmão. Sabe por quê? Porque se eu pegar só um versículo assim, ó, eu vou ficar, nem que seja 1 mês ali. Enquanto o Espírito me confirmar aquela palavra, eu não saio dela. É assim. Não é você vá. A Bíblia, irmão, não é gibi, nem a Playboy para você estar lendo rápido, não. Tem direção. Escute. Para você que está buscando direção e está meio ainda, pegue para a tua vida. Tome posse. E pega essa direção que eu vou te dar aqui agora. Que é a presença do Espírito Santo. Você não precisa fazer muito que nem eu fiz, não. Eu fiz.
porque eu entrei com a cara e a tapa, como diz. Eu entrei porque eu falei assim, é isso que eu quero mais da presença. Eu estou buscando mais e mais. Faça um jejum. Se ajoelhe, Senhor, quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua confirmação. Eu quero que o Senhor entre e abra a minha mente ainda mais. Fala comigo. Quero fazer um compromisso. Porque, sabe o que eu fiz? Eu fiquei no líquido, só café com leite, sem comer, das 5 da manhã às 7 horas da noite. Aí tomava uma vitamina de banana, é líquido, a vitamina de abacate, é líquido, irmão, não é nada mastigável que venha pesar a barriga, é líquido. E eu fazia assim. Primeiro foi 7 dias. Eu falei, opa, 7 dias tirei de letra. E aí começou fluindo. E comecei a sentir mais incômodo para estar onde eu estou aqui, falando igual eu estou aqui. Dando a direção também para você estar mais conectado com o Espírito Santo. Porque quando você se conecta, ele já começa. Que acordar na madrugada, às vezes eu 4 horas da manhã em ponto. Que hora é? 4 horas. 3 horas da madrugada. Levanta, eu estou cansado. Levanta, pula da cama. Levanta aí, joelho no chão e fala, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. E aí? Fala só isso. Fecha teu olho e fica ali. Eita. Aí depois eu fiz 21 dias. 21 dias. Rapaz, meu irmão, só líquido. Tranquilo. E detalhe, sempre falar em línguas. Eu não falo ainda. Não se preocupa não tenha pressa não. Não tenha pressa. Mas você, sabe como é que eu comecei a entender? Às vezes eu ficava vindo na minha mente assim umas palavras que eu achava que era da minha cabeça aqui. E ficava aí tentava ficar repetindo aquela palavra. Só dar um exemplo, tá? Não era desse jeito não, mas eu ficava tentando repetir, né? Eu ficava assim, e ficava assim, mas na hora que vinha eu já pegava, tentava memorizar ela aqui e já ficava. E aí foi indo. E eu fui tentando pegar aquilo ali, fui pegando, e de repente o rei andori vassouri cantari andarabadara vassouro mandaca vassoura mandovari ouro badirissa. E começou a fluir ainda mais forte, porque quando você começa a falar primeiro, o Espírito Santo ele vem. Na hora que eu desço do ônibus para ir para o meu trabalho, eu já começo. Falei, obrigado, Pai, por mais esse dia, eu te entrego ele nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Até aqui o Senhor já me sustentou. Que o Senhor afaste de mim toda a inveja, que o Senhor afaste de mim todo o olho gordo, que a presença do Espírito Santo esteja comigo hoje e para todo sempre. Essas são as minhas palavras todo santo dia. E minha mente ela não está vazia. Quando ela começa a entrar vazia, começa a querer entrar coisas que não devem, já coloco o fone e vou meditar no louvor. Conectados. Conectados. Você tem que se conectar. Você tem que se conectar. Por quê? Lá em 1 Coríntios, em capítulo 14, de capítulo 4, vai dizer: quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza
fortalece toda a igreja. Porque não é você que está falando ali, não é você que está dando revelação. Profetizar é quando você, igual eu, uns 2 meses atrás aí, tem uma irmã que estava ruim, depressão, estava meio ruim. E aí, o Espírito Santo me pegou de jeito. E tome lágrima, e ali eu sem aguentar. E quando foi na minha oportunidade, eu falei, para você saber que eu sou Deus na tua vida, está sendo quebrado nesse exato momento um laço de macumba sobre a tua vida. Como é que eu ia adivinhar isso, irmão? Como é que eu ia saber que a mulher estava passando por isso? A conversa que a gente ouvia é que ela poderia estar numa depressão lá dentro. Amém? Depressão. E quando eu terminei de falar essas coisas, eu falei, não, o Espírito que se revelou para ela, que era confirmação, e ela confirmou depois que terminou o culto. Falou, irmão Berg, que Deus seja mais na tua vida. Mas antes de eu vir para cá, eu pedi que o Espírito Santo falasse comigo, me dando a confirmação desta dúvida se era uma macumba. E o Espírito Santo falou através de você. Glória a Deus. Então, quem fala línguas, quando você começa a falar sobre as línguas, você está se fortalecendo. Escute, eu já vi pessoas me perguntarem se era, escute, pessoas que são conhecedoras. Pessoas essas que se dizem conhecedoras, para mim, perdeu o crédito. Pessoas essas que para mim perdeu o crédito. Como é que eu sou? E eu sei. Eu creio que é o Espírito Santo que está aqui agora falando com vocês. Como é que eu vou ter dúvida? Eu vou colocar isso na dúvida. Eu vou estar blasfemando contra quem? Contra o Espírito. Se eu sou conhecedor da palavra, eu não tenho direito, nem devo chegar e fazer uma pergunta dessa para você. Amém? Glória a Deus. E aonde é que eu quero chegar com isso? Eu quero que você, em nome de Jesus, que a graça e a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a tua vida. Mas eu quero que você venha ter a comunhão com Ele. Sim, comunhão essa. Que você venha a ter mais intimidade com Ele. E quando você tiver uma oportunidade, fale do mover de Deus que está acontecendo na tua vida. Não fale sem a confirmação que Ele está no lugar, não. Você sentiu a presença, você está queimando com isso, afirme, dê confirmação. Que aí Ele vai te usar ainda mais grandemente. Eu já vi pessoas chegar à frente e falar assim, eu já sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. E sentou do lado do banco que eu estava. Se afastou do filho que estava do lado. Um filho doente. Se o Espírito estivesse ali naquele momento, você acha que estava acontecendo isso? Uma criança autismo, acho que é autista que fala. Ela foi para um canto de parede. Como tivesse nojo daquela criança. Como é que tu sente a presença? Cadê o amor? Criança, eu olhei a criança deitada lá no banco. Aquilo ali feriu meu coração. Aquilo ali me machucou. Se eu fosse um diretor à frente de uma congregação dessa, essa pessoa já teria saído da minha congregação. Aqui você não fica, se retire da minha igreja, da casa do meu pai, se retire daqui, Satanás. Aqui não. Aqui você não se cria.
se retire. Eu poderia não falar com esse tom, igual eu estou agora, em nome de Jesus. Mas eu chegaria, olha, se você quiser ficar chateada comigo, pode ficar. Mas eu não te aceito aqui dentro dessa casa. Mas é porque aceitam? Porque eu vi, eu sou observador, eu vejo. É dízimo, irmão. Pessoas que querem viver para agradar, para ter volume ali, para dizer que tem gente, para dizer que está acontecendo. Isso se chama igreja ou se chama seita? É uma seita. Não é igreja, é seita. Igreja tem amor. Amor. Amar um aos outros. Um irmão que sentiu saudade do outro, liga, manda mensagem, vê o que é que está acontecendo. Não. Agora você está na congregação que nada disso acontece, saia, se retire. A palavra de Deus não consiste em palavras, não. O reino de Deus não consiste em palavras, mas é em poder. Se você está num lugar que tem poder, você sente o fervor do queimor da palavra de Deus, permaneça. Não tem, se retire, que é seita. Permaneça onde tem poder, onde tem afirmação da palavra, onde tem confirmação da palavra. Não tem, se retira. É seita, irmão. Palavras por palavras. Se não tem poder, você não está vendo mover ali, saia. Se retire. Ah, mas as pessoas são boas. As pessoas. Não confunda. Não confunda. Não confunda amizade com santidade. Não confunda amizade com liberdade. Não confunda amizade com poder. É diferente. Amém? Então quando você tiver uma oportunidade e você vê que, peraí, nossa, hoje eu estou tão alegre, você está daquele jeito, nem você se conhece, é o Espírito Santo que está ali com você. Nossa, eu estou daquele, hoje eu estou, nossa, é o Espírito que falou com você. A palavra de Deus, escute, a palavra de Deus em qualquer culto, ela não vai para todo mundo não, irmão, mas quando você está na presença, você sente a confirmação que aquela palavra pode não ter sido para você, mas você, eita, que Deus hoje falou, foi tremendo, viu? Ali foi, aquele ali falou pelo Espírito Santo, ali foi o seu Espírito confirmando a presença do Espírito Santo. Agora, quando você está num canto ali que a pessoa pega a Bíblia, fala, abre a Bíblia, vai para Mateus, vai para Lucas, vai para João, vai lá para a casa do chapéu e termina ainda, olha para o povo e vai dizer assim: se você quiser aceitar Jesus, vem aqui para frente. Meu irmão, é muita hipocrisia um negócio desse. Pessoa vazia. Por isso que fica com a cara boiando lá. Fica com a cara boiando. E não sai da mermice. Pode observar, você pode passar 10 anos dentro do ministério, ele não sai daquele lugar, é aquilo ali. Entra gente nova e sai. Entra gente nova e sai. Às vezes a volta e não fica. Por quê? Às vezes a pessoa, a presença do Espírito Santo vai com aquelas pessoas ali. Mas às vezes ele bate de frente ali. E a pessoa, por não ter força suficiente, ou às vezes aquela pessoa tímida e não bate de frente. Quando o Espírito Santo me usou, não sei quantas vezes, eu falei o que tinha de falar e foi na cara. Se quiser ficar chateado comigo, pode ficar comigo. Agora, se é conhecedor, blasfemo contra o Espírito Santo. Se não é conhecedor da Bíblia, eu não memorizo a Bíblia não, irmão. Eu vou conforme o Espírito está me levando. Eu vou pelo aquilo que ele está me entregando. Por isso que diz, o reino de Deus não consiste em palavras não. O que é que adianta você conhecer a Bíblia do de A a Z, se você não está pegando nem o Z? Não está vivendo o Z. E aí? Tu está fazendo o que de tua vida?
Me explique agora. Você está vivendo, irmão? Você quer saber? Você está vivendo a hipocrisia. Hipocrisia. Quando o Espírito Santo me pegou para falar, e não só foi uma vez, não. Eu vou dar um testemunho breve aqui. Entrou um pastor e eu não sabia onde eu trabalho. Desde que eu já estava afastado do ministério, que eu não estava me sentindo bem. Ou seja, não sou eu não, é o Espírito, irmão, não é eu não, que lá ninguém tem, eu não tenho nada contra ninguém não, mas é o Espírito meu que não estava se adequando naquele lugar, não estava dando certo ali. Eu me afastei, eu me retirei, não foi eu não, foi meu Espírito que falou, saia. E eu por não entender, eu achei, não, vou sair, pronto, acabou. E eu estava afastado, passei quase um ano afastado de lá. E aí foi passando o tempo, eu estudando, meditando, orando, em casa, sem ter congregação, mas na palavra. E aí um certo dia, eu estou lá no meu trabalho, saiu um rapaz de lá, foi trocado, mandaram o outro rapaz, eu não sabia. E aí eu só vi, eu estava no meu canto, sentado na mesa lá onde eu fico, mexendo uns documentos lá e tal. E aí eu só vi quando um dos meninos que estava do meu lado assim, falou assim, ó, chegou um novato aí, tá lá fora. E eu que estava também, mexendo nos papéis, tirando uns clipes. E aí eu sei que estava todo mundo lá. E aí eu vi quando ele entrou, levantei a visão assim, eu vi quando ele entrou, ele foi lá no vestiário e voltou, não falou, não procurou nem o supervisor da área daquele momento lá. Ele passou no meio de todo mundo assim, veio na minha direção, ó, na minha direção. E ali ele parou, ele ficou. Aí ele falou assim, graça e paz, varão. Eu falei, paz do Senhor. Aí ele se abaixou e falou assim, varão, eu estava ali fora. Eu estava ali na fora, ali, aguardando a minha entrada. Enquanto eu estava ali fora, escondido, ele não se apresentou para mim como pastor não, entenda. Olha como Deus fala. E ele estava lá fora. E ele falou assim, ó. Deus falou comigo ali fora. Eu perguntei para Deus, Senhor, o Senhor vai me deixar só aqui dentro, nesse lugar onde eu não conheço? Tem algum servo teu aqui, tem algum irmão meu aqui dentro, para mim não ficar só nesse lugar onde eu não conheço? E o Espírito Santo falou para ele, Deus falou para ele, entra que tu vai ver o filho meu sentado lá, eu vou te dar direção para você ir falar com ele lá dentro, entre, não tenha medo, entra. E ele veio na minha direção, e ele não sabia que eu era evangélico, e muito menos que eu estava afastado da minha congregação. E ele veio e falou dessa maneira. Amém, irmão, glória a Deus. É só confirmação de Deus nas nossas vidas. E ele olhou para mim assim, varão, Deus manda te dizer que ele também não está feliz no lugar onde você se retirou. Mas você vai voltar. Você vai voltar. E deixa que Deus fale com você. Falei, amém, glória a Deus, aleluia, eu tomo posse. Ponto. E aí eu senti, um dia foi passando, e aquilo ali eu cheguei em casa e falei para minha mulher, falei, chegou depois, ele nem nesse dia ele me confirmou que era pastor. E aí ele pegou, foi passando uns dias, foi passando um mês, 2, 3, aí depois, a gente conversando lá, ele falou, varão, eu quero te convidar para ir lá na igreja onde eu sou pastor. Eu falei, é de Deus, irmão. E ele vem, toda vez que ele vinha falar comigo, quando era do Espírito, a lágrima descia, porque era o Espírito falando com o meu, de frente assim, ó. Ei, você não está errado não. E, sabe, confirmando.
vem confirmando. E aí eu volto de novo. E aí eu falei isso lá dentro, falei desse testemunho. Mas eu também senti do Espírito que não gostaram do que eu entreguei aqui. Deus também não estava feliz com o ambiente. Mas eu senti que algumas pessoas não gostaram. Mas também ficaram caladas, que elas não iam, blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu senti que elas não gostaram. Por quê? Porque estão na mentira, irmão. Porque estão na mentira. E quer saber a moral da história? Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. E sabe o que foi que o Espírito falou para mim? Se retira. Saia. Saia. Mas antes de eu sair, eu percebi uma perseguição. Contra mim não, contra a verdade. Eu senti do Espírito. Mas antes disso acontecer, de eu sentir do que é do Espírito, o Espírito ainda confirmou para mim e falou através de mim: olha, dentro dessa casa não vai acontecer muita coisa não, mas vai acontecer uma coisa. Eu não sei o dia, eu não sei o mês, eu não sei o ano, mas se aguardem, que vai ser revelado aqui dentro dessa casa. Não me deram ouvidos e não foi acontecido ainda, mas o Espírito entregou. Não sei se é bom, que eu não posso confirmar, e eu não posso dizer também que é ruim, mas eu me retirei, irmão. Eu me retirei. Eu só peço a Deus que o Espírito da verdade venha sobre esse lugar. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém. O meu coração hoje não vê dessa maneira, mas o que o Espírito me revela, eu entrego. Eu não vim para dar água com açúcar a ninguém. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Jesus não veio para agradar ninguém. Escute, Jesus não veio para agradar ninguém. Mas quem quisesse seguir, que seguisse. Quem quisesse ouvir, que ouvisse a palavra que era revelada, que era entregada. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que convém da boca de Deus, o Espírito Santo. A revelação é do Espírito Santo, não é das palavras. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Para mim é seita, sim. Aceitando ou não aceitando, é seita. Se duvida, reclama com quem está falando. É seita. É seita, sim. Quer viver de agradar a uns e a outros não. É seita. A palavra de Deus não consiste em palavras. O reino de Deus não consiste em palavras, irmãos, é poder. Se você tem convicção, se você está sentindo fervor e você está sentindo confirmação do que Deus está falando, dê um glória a Deus, é do Espírito. Glorifique a Deus, somente a Ele. Você não tem que permanecer em um lugar para agradar a seu esposo. A minha esposa está indo lá, mas nem por isso ela está com raiva, com cara fechada por mim, não. Ela me entende, ela é conhecedora, ela sabe disso. Que ela sabe aonde é que eu estou indo. Uma vez eu ouvi da boca dela, ela falou assim: nossa, eu já estou muito tempo e você está desse jeito, está mais avançado do que eu. Não sou eu, irmão, é o Espírito Santo. Eu ouvi da boca dela isso. Para mim não é para me vanglorificar com isso, não. É do Espírito Santo que fala, não sou eu, não estou aqui para me aparecer, não. Eita, não sou eu que tenho que estar aqui para me aparecer para ninguém, não. Você gostando ou não gostando do que eu está saindo da minha boca, o problema é seu. Você resolva com quem está falando e não comigo. Você gostando ou não da verdade, você vai reclamar. Você é conhecedor, reclame. Você vai buscar.
que eu estou buscando e estou pedindo a Deus sempre, que o Espírito da verdade se faça presente, e se não for da tua vontade, e se não vier do teu coração, o que é colocado ao meu, que o Senhor me recolha. É do Espírito. É do Espírito Santo. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te dar direção conforme o Espírito vem ao meu coração. Se você quer, tome posse. Se você não quer, sinto muito em lhe dizer, a missão foi te entregar. Cabe a você aceitar ela ou não. Jesus veio, pagou os meus pecados caros. E eu não vou dar atenção ao que Ele quer para a minha vida. E eu não posso te dar a mesma coisa que Ele me deu, que é a palavra, te entregar algo da parte de Deus. Então a direção dessa tarde é que o Espírito da verdade venha colocar o teu coração a certeza da confirmação. Nada que vier da tua mente é do agrado de Deus. Tome posse. Nada que é da tua mente é do agrado de Deus. Nada de negativo, escute, nada de negativo é do agrado de Deus. Deus não coloca nada que venha te afetar. Deus só dá o fardo conforme o seu filho tem a capacidade de levar. Amém? Então, quando você for ter uma oportunidade, se você não está preparado, às vezes você teve uma discussão, você bateu boca com alguém, você não está legal no seu dia, não vá não, irmão. Fala assim, ó, hoje eu não quero não vá não. Porque Satanás, ele vai te enganar para você usar o nome de Deus. Ele é copiador, ele conhece os planos de Deus na tua vida. Tu acha que qual é a vontade dele? É estar onde Deus está, meu irmão. Ele sabe os planos de Deus na vida de todo mundo. Você acha que Ele quer a sua felicidade? Você acha que Ele está feliz por isso? Por você estar onde você está hoje? Por eu estar aqui hoje onde você não está? O rei vassoura e canta. Você acha que Ele está feliz por eu estar aqui? Eita, vassoura, cante. Você acha que Ele está feliz por eu estar aqui? Você acha que Ele está feliz por você estar aqui até agora, 48 minutos praticamente, ouvindo o que é de Deus? Você acha que Ele está feliz por isso? Tá não, irmão. Não está. Porque Ele sabe que perdeu. E agora você está tendo a direção. Então, pega essa resposta de Deus para a tua vida, tenha a confirmação, jejum, não dou conta de ficar um dia inteiro como você ficou só na água não. Faz uma vitamina de banana, uma vitamina de abacate, uma vitamina de banana com mamão, é líquido, irmão. Toma ali um copinho, não é para encher o bucho não. Vê o que deu, começou a apertar ali, toma uma vitaminazinha, que a vitamina ali é grossa, ela engrossa, é líquido. Fica firme, ora e fica ali. Ah, mas eu não sou muito de ler, não. Pega um versículo, um salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fica naquilo lá, ó. Coloca o teu fone e fica só meditando naquilo ali, pronto. E deixa que Deus tome o resto. Vem na tua mente. E fica repetindo. Começa, vai repetindo. Que quando você abrir a tua boca, pois a palavra diz: quem ora em línguas não fala a homens, mas conversa em particular com Deus. Tem coisas que você está orando que você não sabe. Às vezes você começa a orar: Senhor, eu agradeço pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, dos meus primos. E aí começa, aí do nada parou, não tem onde caber mais ninguém. Aí você fica aí. Mas quando você começa a falar em línguas, é o seu espírito orando por coisa que você não sabe nem o que é, e nem Satanás entende. Mas quando você abre a boca, Satanás está com os ouvidos observando.
E ele vai começar a querer debrear, vai começar a colocar barreiras para aquela... Não que Deus não esteja ouvindo, não, está. Feche a porta do teu quarto, que ali me farei presente. Deus se faz presente, Ele sonda nossos corações. Você ainda tem dúvida disso, que a palavra está dizendo? O que eu quero dizer, para a gente concluir, é que você, quando for ter sua oportunidade, se é pastor, não importa o cargo, não importa quem você é lá dentro, se tem cargo ou não tem, vá com a presença, fale e deixe o Espírito falar por você, mas sinta fervor, só confirme, eu sinto, agora sim, a presença do Espírito, eu já sinto a presença do Espírito aqui. É quando você tem no teu coração esse poder, essa autoridade de falar queimando aqui dentro. Aí você tem autoridade de falar, mas falar por falar, você está blasfemando. Cuidado, você vai ser cobrado. Vigia, você pode ser cobrado por isso. Tome posse, não fale por falar. A palavra está dizendo, o reino de Deus O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Amém? Queria orar pela tua vida. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração. Amém? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito da verdade, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre todos esses que aqui tiveram até esse momento. Obrigado, Espírito Santo, pela direção. Que a tua graça e o teu poder venha sobre essa vida que está em dúvida do que é da tua vontade e o que não é. Que o Espírito venha a ser revelado em nome de Jesus, que o Senhor dê a direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Que Deus dos céus te guarde e te conserve sempre, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma direção agora. Se inscreve no nosso canal aí. Deixa um likezinho aí. Amém? Seja boca de Deus também. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos da sua ministração, quando você, no seu ministério. Vai que tem um irmão que está também aguardando essa direção. Seja boca de Deus na vida delas também. Amém? Que Deus te guarde e te conserve sempre. Amém. Glórias a Deus.